consistência e regularidade. Isso tem que ser um mantra para o Fluminense daqui em diante. O empate ontem contra o Atlético Mineiro aqui em Cariacica, 2-2, foi frustrante. Como disse o próprio técnico Fernando Diniz, o Fluminense não ganhou um ponto, o Fluminense perdeu 2 pontos. Ah, mas o Atlético é um time muito forte. Ah, mas o Atlético tem um elenco muito forte. O Fluminense também tem um time qualificado. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. E o Fluminense abriu 2-0 no placar, teve a oportunidade de matar, fazer 3-0, conquistar os 3 pontos e desperdiçou. Mais uma vez, porque não conseguiu ser consistente dentro do jogo. Porque novamente no segundo tempo, sentiu o peso emocional da partida após levar um gol, se desestabilizou mais uma vez e desperdiçou uma grande chance de bater um time que está numa grande fase e que certamente vai brigar na parte de cima da tabela. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui agora, trazendo a palavra do técnico Fernando Diniz, repercutindo o jogo de ontem. Felipe Melo também criticou muito a arbitragem. Tem pontos positivos e negativos dessa partida. Eu acho que ela pode ser, quem sabe, finalmente o ponto de virada do Fluminense na temporada. Depende do ponto de vista de cada um. Mas, infelizmente, o time ainda comete alguns erros e esses erros, quando são cometidos diante de um adversário muito qualificado, normalmente eles são fatais. Só vou te pedir para você chegar já deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal do Léo se você não está inscrito, tá? Por favor, conto muito com a confiança, com a ajuda de vocês. Estamos aí próximos a essa marca aí de 100 mil inscritos. Eu sei que tem muita gente torcendo por isso e tem muita gente ajudando, compartilhando os vídeos aqui do canal, espalhando para todo mundo. Pede aí para quem você conhece para se inscrever aqui. Verifique se você está realmente inscrito. Se Deus quiser, em breve a gente vai comemorar isso aí junto. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar pelos aspectos positivos desse jogo, tá? Porque nem tudo foi ruim. Depois, sua cabeça mais fria, analisando. Mas não que eu não tenha falado isso durante a transmissão de ontem. Quem assistiu a transmissão de ontem certamente vai se lembrar. Destaquei o bom primeiro tempo que o Fluminense fez, né? Jogou melhor que o Atlético, mereceu ir para o vestiário vencendo, principalmente ali até os 25 minutos do primeiro tempo. O Fluminense estava atacando mais, era um time mais perigoso. Fez um gol aos 3 minutos, logo no início, numa jogada pensada para esse jogo. E aí, méritos para o Diniz. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sempre vou ser justo. Ah, Alessio, mas você está aí defendendo. Eu vou ser justo e correto comigo mesmo. Se eu errar, paciência, faz parte, mas eu sempre vou ser justo. Não importa o que aconteça. O Diniz, ele, em muito tempo, na minha visão, ele não escalou o time tão bem e acertou nas substituições como foi ontem. A comissão técnica identificou uma carência do Atlético, justamente onde está também uma das suas grandes forças, Guilherme Arana. O Arana, ao mesmo tempo que é um ponto fortíssimo do Atlético, é também seu ponto fraco. É um jogador que ataca muito bem, que apoia muito bem, que agride o adversário, mas deixa espaços atrás. E o Fluminense soube aproveitar isso logo de cara, porque o Diniz apostou no Marquinhos como lateral, manteve o Marquinhos e também o Douglas Costa para fazer essa dobradinha, para aproveitar esses espaços nas costas do Arana, e o Fluminense conseguiu aproveitar isso logo de cara. E por quê também? Porque o Fluminense estava olhando para frente ontem. O Fluminense tentou ser um time vertical. O Fluminense usou a bola longa quando necessário, variou o jogo. É isso que a gente pede, o time tem condições de fazer. Ontem o Fluminense não foi aquele time que toca pra lá, toca pra cá, aquele toque modorrento, chato, angustiante. Não, o time ele tentou se adaptar ao jogo. E no primeiro tempo fez muito isso. Depois o jogo ficou muito truncado, enfim, perdeu qualidade. Muito da arbitragem também do senhor Rafael Claus, que do campo a gente não tem tanta noção, a mesma noção que vocês têm em casa, que tem o replay, que tem tudo lá para analisar melhor. Cartões poderiam ter sido aplicados para o Atlético, como no Scarpa ele não aplicou. Deu 5 cartões para o Fluminense no primeiro tempo, né? O Claus apitando o jogo do Fluminense é uma desgraça. Essa que é a realidade. Irrita os jogadores, vai pilhando os jogadores, expulsou, se bem que depois eu acho que no segundo tempo expulsou um preparador físico do Atlético lá também. Enfim, é um árbitro muito ruim, na minha opinião, muito que só tem pompa de bom, mas que na verdade não é. E ele atrapalhou um pouco. Não vou colocar na conta do Claus, tá? Não vou colocar na conta do Claus. A questão não foi a arbitragem, mas também atrapalhou o time. Então o Fluminense ele criou chance com o Ares, poderia ter feito até mais gols no primeiro tempo.
e vai para o segundo tempo com uma vantagem, volta, e aí é até natural. O Atlético é um time forte, é um time qualificado, é natural que volte com mais ímpeto, com mais vontade, foi para cima, tentou encurralar o Fluminense desde o início, voltou para o segundo tempo melhor, na minha opinião, teve uma chance ali com o Paulinho, e o Fluminense estava com dificuldade naquele início do segundo tempo, até que saiu o gol do Renato Augusto, se eu não me engano foi os 15 do segundo tempo. E aí quando sai 2-0, eu falei, pô, agora vamos levar o jogo até o final. O Atlético vai sentir, e sentiu realmente. O Atlético sentiu o gol. O Fluminense melhorou no jogo, equilibrou. O Atlético parecia que não ia conseguir arrumar mais nada, até que as substituições acontecem. O Fluminense já tinha colocado, o Diniz já tinha colocado o Alexander, e acho que o Diniz acertou nas substituições. Ele coloca o Alexander ao lado do Martinelli, ele mantém o Lima, ele tira o Ganso e ele tira o Douglas Costa. Aí colocou o Renato Augusto, que fez o gol, colocou o Alexander no lugar do Douglas Costa e entrou o Felipe Andrade no lugar do Felipe Melo, como já era esperado. Acho que o Diniz foi bem nas mudanças, né? Povoou mais o meio de campo, o Fluminense estava perdendo naquele setor ali, estava com dificuldade, ele mexeu, não esperou o time ficar levando sufoco para mexer. Socorreu o time. Só que aí é o ponto que eu vou tratar principalmente aqui neste vídeo. O Vargas entra e simplesmente ele sai da linha lateral do gramado, vai para o meio entre o espaço que tinha entre o Manuel e o Marcelo, ninguém marca, todo mundo fica olhando, ninguém percebeu o Vargas entrar ali, ele recebe a bola sozinho e faz o gol. Um erro crasso de falta de atenção, muita desatenção, o tipo de gol que não dá para levar, não é aceitável o cara sair, entrar direto e simplesmente fazer o gol. Isso não é uma coisa normal. Não tinha nem 5 segundos direito o Vargas em campo. E depois, a partir do momento que leva o gol, o Fluminense já sente. E aí é o ponto que eu quero tratar aqui com vocês. O Fluminense é o oposto do ano passado nesse sentido. É um time que emocionalmente, quando leva o gol, ele sente, ele se abala, ele se perde em campo. O Atlético voltou a crescer no jogo. Voltou a crescer, voltou a pressionar. O Fluminense ainda teve com o Cano a bola que poderia ter matado o jogo. O Cano foi tentar dominar, errou e perdeu grande chance. Ali estava a vitória do Fluminense. Mataria o jogo. Foi até antes do gol, se eu não estou enganado, né? Pois bem, depois de uma jogada da esquerda, o Arana, que entrou no jogo no segundo tempo, melhorou muito o Atlético, recebe a bola na esquerda, levanta, ninguém dá o abafa, ninguém tenta impedir o cruzamento, bola levantada na área, o Vargas faz a diagonal, faz o facão, o Felipe Andrade fica olhando, não marca ninguém, o Vargas vai lá e faz o gol. Mais um erro grotesco do sistema defensivo do Fluminense. Então foram erros individuais, erros coletivos barra individuais ali do sistema defensivo. Erros pontuais. E por isso, para mim, nesse jogo não dá para colocar a culpa no Diniz. Ah, mas ele tirou o Lima e matou o time colocando o Terence. Desculpa. Sinceramente, eu não acho que foi isso. O Fluminense, repito, o Fluminense errou, o Fluminense empatou, tomou o empate porque cometeu erros que não são aceitáveis. Jogadas bobas, desatenção. Não, pode ser que a saída do Lima tenha prejudicado um pouco, mas o Lima certamente estava muito cansado. Ele coloca o Terence, mas colocou o time mais ofensivo. Não, o Alexander já estava do lado do Martinelli, já tinha 2 volantes, o Lima já não era mais o volante, o Lima já estava um pouco mais adiantado, e o Terence entra basicamente para revezar com o Renato Augusto no setor. Tinha acabado de entrar. Então não consigo colocar no Terence essa responsabilidade. Não acho que foi por isso. O Fluminense cometeu erros fatais, erros cruciais, e foi castigado por isso. E também não vou jogar a culpa do Felipe Andrade, porque tanta gente pediu o Felipe Andrade, eu falei, tem que dar oportunidade pro garoto, mas só que eu não vou crucificar o moleque. Ele é jovem, vai errar, e aí cabe agora a bancar, a sustentar, a ter paciência com o garoto. Faz parte do crescimento, faz parte da evolução, faz parte dessa transição. Só que muita gente, eu falei isso na live do Jornada antes do jogo, muita gente pede, coloca. Aí quando o cara falha, vão descer a porrada no cara e falar que ele não presta mais. Eu não vou fazer isso. Pra mim ele cometeu uma falha, ele errou, mas é um jovem, está começando a carreira e tem muito a evoluir e tem potencial para evoluir. Então eu não vou colocar esse peso em cima do Felipe Andrade. Eu não vou.
E a partir daí o Fluminense se perdeu em campo, não conseguiu fazer mais nada e desperdiçou a grande chance de uma vitória. O Fluminense pegou um time forte, mas o Fluminense também é forte. Vou colocar para vocês aqui as estatísticas no Flash Score, só para vocês terem uma noção do que foi o primeiro tempo, com a posse de bola 56% do Atlético, 44% do Fluminense, que já não é muito normal. Chutes no gol 4-2, chutes para fora 1-1. Você vê que tem um equilíbrio aqui, né? Tem um equilíbrio aqui nas ações ofensivas, ataques perigosos, não tem uma discrepância muito grande. E aí quando você vai para o segundo tempo, isso no primeiro tempo, né? E aí quando você vai para o segundo tempo, olha a diferença. 62% de posse para o Atlético, 13 tentativas de gol, 5 chutes no gol contra 1 do Fluminense, 5 chutes para fora contra 2 do Fluminense. Olha a diferença do volume. Passes trocados, deixa eu ver se tem aqui, eu acho que só tem no total. Ataques perigosos, 28 contra 8. Se a gente for aqui, ter passes totais, 256 contra 188, mas no jogo inteiro, o Atlético trocou mais passes que o Fluminense, 477 contra 386. É algo que não é normal. É algo que não é natural. Então isso mostra que houve uma diferença muito grande do primeiro tempo para o segundo tempo. Aliás, você encontra tudo sobre isso no Flash Score, que é o melhor aplicativo para estatística, para placar em tempo real. Você não vai encontrar nenhuma ferramenta igual o Flash Score. Então, inclusive, galera, se você puder, vou deixar aqui no link para você baixar o app do Flash Score, entrar aqui no site. Só entrar no site já ajuda muito. Baixa o app do Flash Score. Pode confiar porque é um aplicativo muito bom e dessa forma você também contribui muito aqui para o canal do Lessa. A gente trabalha muito, eu uso diariamente Flash Score nos jogos, no pós-jogo e estou aqui trazendo esses números que acrescentam muito essa análise. Então se você puder dar essa força, clicar rapidinho aqui no link que está no comentário fixado, faz o download lá do app, dessa forma você vai me ajudar muito aqui. Eu agradeço muito a todos vocês. Vou trazer a palavra do técnico Fernando Diniz, que avaliou esse jogo de ontem, falou sobre a atuação do Fluminense e para mim passou uma visão bem realista do que foi o jogo. Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo eles voltaram um pouco melhor, mas com as trocas a gente cresceu de novo, fizemos o segundo gol, tivemos chance de fazer o terceiro. Na hora de fazer a mexida ali no remesso lateral do Atlético, uma bola morta, o jogador que fez o gol saiu, foi o primeiro toque dele na bola. A gente teve uma falha coletiva de marcação, tomamos o primeiro gol e o segundo gol também, tomamos um gol com todo mundo atrás da linha da bola e não pode tomar. Então a gente tem que corrigir. É muito difícil fazer 2 gols no Atlético e a gente hoje perdeu 2 pontos, não ganhamos. O objetivo não foi só esse. O Marcelo não foi muito ao ataque porque não foi um jogo de muita posse. Quando a gente tem mais posse no campo de ataque, o Marcelo aparece. O Marcelo não é um jogador de fazer transição rápida, é um jogador de controle. Ele jogou na mesma posição e muito parecido com o jogo contra o Flamengo. No jogo do Flamengo a gente teve mais volume de posse no campo de ataque, o Marcelo apareceu muito bem no ataque. Então se a gente tivesse um pouco mais de posse no ataque, ele apareceria lá, dando opção do jeito que você não conseguiu enxergar hoje. Porque de fato a gente terminou as jogadas mais rápido e não dava tempo do Marcelo chegar no campo de ataque. Acho que a equipe jogou muito bem contra o Sampaio Corrêa, jogou boa parte do jogo, jogou muito bem hoje também. Só que a gente falhou em coisas que a gente não pode falhar. Com 2-0, a gente não pode permitir, principalmente os gols que a gente tomou, do jeito que a gente tomou. Eram os 2 gols muito evitáveis. Mas o time foi aguerrido, o time correu, o time lutou. E eu acho que a gente tem que continuar com o mesmo volume de intensidade e de entrega e corrigindo esses detalhes para a gente voltar a ser consistente nas vitórias. Não, as falhas eu já falei com os jogadores, são falhas extremamente, não é que são corrigíveis. A gente não errou nada disso no primeiro tempo, e dificilmente a gente erra também esse tipo de questão defensiva no que a gente errou hoje. Foi uma falha coletiva que muita gente, o sistema todo falhou, assim, era coisa muito fácil de ser corrigida. A gente não podia ter tomado os 2 que a gente tomou. Poderia ter tomado outros, mas esses 2 que a gente tomou hoje a gente não devia ter tomado. É uma questão de mudar a chave. A equipe fez 2 boas partidas. A maior parte do tempo nós jogamos bem, na quarta-feira e hoje também. Então a gente tem que jogar bem os jogos, tem que marcar bem, produzir bem com a bola, ficar atento nas transições, melhoramos na questão da bola parada. Então a questão não é mudar a chave para a Libertadores, que é o mais importante. É a gente ir melhorando, conforme a gente melhorou do Corinthians para o Sampaio Corrêa, e do Sampaio Corrêa para a gente melhorou também. A gente teve aí 10 minutos que a gente simplesmente
falhou o que não era para falhar e que nos custou a vitória. Então o Fluminense pegou um time forte, sim, pegou, mas o Fluminense também é forte. Pode não estar bem, mas o Fluminense também, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. O resultado tem gosto de derrota, um gosto amargo, porque não existe essa diferença toda entre os times. A fase realmente é diferente. Então não é que o Fluminense arrancou um empate de um time muito mais forte que ele. O Fluminense acabou cedendo o empate, na verdade cedeu a um empate de um jogo que estava encaminhado para uma vitória, de uma equipe muito forte, sim, que é o Atlético, de um time que é candidato a brigar lá na parte de cima, mas que não tem um elenco 10 vezes melhor do que o do Fluminense. Porque senão fica parecendo que o Fluminense tem, assim, a gente tem que agradecer por esse empate. E para mim não faz sentido. Era um jogo muito equilibrado, onde o Fluminense sai na frente e acaba cedendo um empate porque voltou a cometer falhas capitais e, mais uma vez, emocionalmente desmoronou após levar o gol. Se a gente for... E aí eu volto pro mantra inicial, pra gente finalizar, que é muito importante, que é a consistência e regularidade. O Fluminense ele faz um grande primeiro tempo contra o Bragantino, volta pro segundo tempo e bum, o Donato toma uma virada. Faz um grande primeiro tempo contra o Vasco, pra mim os dois melhores tempos até aqui na temporada. Faz um grande primeiro tempo contra o Vasco, domina, no segundo tempo leva um gol, desgraça, bate cabeça e quase o pior poderia ter acontecido naquele jogo. É um time que ele faz isso dentro dos jogos. Ele faz isso. E aí, dessa forma, não vai ter como atingir grandes objetivos na temporada. Não tem como. Um time forte, ele se destaca por ser linear. O Fluminense do ano passado, não é que ele não oscilava, ele oscilou também. Todo time oscila durante a temporada. Só que ele não oscilava tanto dentro das partidas. E emocionalmente era muito forte. Levava um gol e se mantinha no jogo. É um time que tinha um mental muito forte. E não faz sentido esse time não ter. Porque grande parte dos jogadores estão aí. Grande parte do elenco do ano passado. Então tem que entender o que está acontecendo nesse momento, no aspecto emocional, porque não está normal. Né? E eu vou colocar na tela para vocês essa foto do final do jogo. Muita gente interpretou, eu interpretei no primeiro momento como cansaço, desgaste físico, né, do jogo. O Atlético parecendo terminar o jogo mais inteiro, com mais intenso. Muita gente achou que não, pelo contrário, isso aí não foi isso. Foi que os jogadores sentiram muito o golpe de um jogo que estava na mão e eles acabaram desperdiçando a vitória. Se for isso realmente, que bom. Porque mostra que o grupo realmente ficou muito abatido, está revoltado tanto quanto o torcedor por esse resultado. O Marcelo falou sobre isso após o jogo. Marcelo, eu vou colocar o trechinho aqui do Marcelo também, o que ele falou. Não tem muito o que falar, já falamos bastante, a gente está devendo. E é trabalhar para melhorar e errar o menos possível. Futebol é assim. Infelizmente a gente errou em algumas ocasiões, acabou cedendo um empate. Pensando bem, o empate... Porque eles tiveram algumas outras ocasiões e de repente o empate foi até melhor, porque poderíamos ter perdido. Então o Marcelo deixa claro que poderia ter sido pior. E foi uma análise muito sincera, assim, muito sincera do Marcelo. O Felipe Melo reclamou da arbitragem, falou que o John Textor tinha razão, reclamando do Klaus. Enfim, eu acho que é um jogo que ele deixa mais uma vez um aprendizado. Ele trouxe coisas boas, tem pontos positivos. O Fluminense competiu mais do que competiu em outros jogos, correu muito, se esforçou, mas o resultado não veio por tudo isso que a gente falou. Consistência, regularidade. Eu acho que o Fluminense pode mudar, virar essa chave, e tomara que seja na semana que vem contra o Colo-Colo, tendo uma grande atuação fora de casa. Mas eu quero ver você também, deixe aí seu comentário, seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa, tá? É sempre muito importante trocar essa ideia com vocês. Estamos juntos, estou voltando para o Rio de Janeiro hoje, descansar, se é que dá para dizer isso, e na segunda-feira, no caso, aliás, amanhã, já estaremos embarcando para o Chile para mais uma cobertura internacional pela Libertadores. Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto.